Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bom, para começar um pouco a nossa conversa, eu vou contar um pouco aqui sobre a Veritran e um pouco sobre mim. Na verdade, eu sou vice-presidente de negócios na Veritran no Brasil e a Veritran é uma plataforma global de tecnologia para a experiência do cliente. A gente constrói experiências memoráveis para ser justamente o que os seus clientes prefiram como UX e como jornada de cliente. A gente vai conversar aqui um pouco sobre a importância da UX nesse novo cenário pós-Open Finance, o como a gente consegue atrair, reter e dar experiências para os clientes de forma que não haja fricção, que não haja rupturas nas jornadas e que as coisas aconteçam da forma como os clientes esperam, né? Ou seja, na verdade, mais serviços e mais segurança não significa mais fricção. Aí é onde a gente quer chegar, ou seja, eu posso prover muito mais serviços, muito mais facilidades dentro de um aplicativo e muito mais segurança sem colocar biometria super complicada, que tem que pôr a língua no nariz para poder funcionar, fazer várias movimentações e que sempre não autenticam, ou então pedir documentação, ou então fazer, por exemplo, notificação por SMS, onde te leva para uma experiência horrível de sair do aplicativo, voltar para o aplicativo, preencher campos. Então, a ideia que traz o Open Finance é justamente essa. A gente precisa ter experiências como quando você pega um aplicativo e qual é o gatilho de pagamento desse aplicativo que você pegou para um transporte de carro, por exemplo. É sair do carro. Então, esse pagamento ele é invisível. Quando a gente tem toda essa questão, obviamente tudo puxa para isso e cada vez menos as pessoas querem fricção ou querem ficar interatuando com várias telas ou completar coisas complexas ou colocar vários documentos para poder ter uma experiência e poder justamente oferecer serviço, ofertar serviço, né? O que está acontecendo agora, principalmente nesse movimento, são onboardings complicadíssimos, onde você tem milhares de telas pedindo milhares de dados, onde vocês nunca vão usar esses dados para nada. A Veritran, por exemplo, através da nossa plataforma, a gente consegue prover um sistema onde você tem a melhor jornada, onde você consegue pedir os dados corretos, com a nossa experiência você consegue fazer com que esse cliente te dê os dados corretos no momento correto para eles serem explorados num consentimento futuro através de Open Finance. Uma coisa muito importante é a segurança em vários âmbitos, tanto a segurança de você ter um Pix, por exemplo, e você tem medo de ser assaltado por isso, como a segurança de vazamento de dados, esse também é uma coisa muito importante. E tudo isso tem acontecido dentro do Open Finance e tem deixado as pessoas preocupadas de uma forma que, na verdade, eu diria que é o contrário. Quantos mais dados a gente compartilha e quanto mais a gente conhece o nosso cliente, mais a gente pode usar de tudo isso para dar mais segurança a ele. Então, de repente, para que tokenizar ou para que colocar tanta fricção de senha e validação se eu internamente posso fazer validações como geolocalização, comportamento de consumo, momento de saque, ou seja, de nós sabermos que o nosso cliente se comporta dessa forma, eu tenho como prover uma segurança mais forte e invisível, ou seja, o cliente não precisou passar por uma má experiência ou por uma má jornada para conseguir isso. E isso tudo é onde vai começar a nossa conversa, porque a partir do momento que o cliente se sente seguro, você dá uma jornada sem fricção para ele, aí acho que a gente já está elevando um nível para o que e como explorar isso dentro do Open Finance. E, obviamente, Open Finance é sinônimo de múltiplas oportunidades. Hoje, principalmente nesse momento, a gente tem 30 milhões de consentimentos dados por aproximadamente 10 milhões de pessoas. Esses são os dados mais atuais que a gente tem do Open Finance. Claro que ele não foi tão abrangente quanto o Pix. E por quê? Porque ninguém ainda viu o valor dentro de compartilhar os dados. Vocês, por exemplo, nem todos compartilharam seus dados. Por quê? Porque ninguém entendeu onde está o ganho nisso. E o grande ganho nisso vai estar no momento que o seu cliente conseguir ter um painel de visibilidade de tudo que ele compartilhou
para quem ele compartilhou, quais são as taxas, as condições e os períodos. No momento que você empodera o cliente, onde ele pode enxergar a situação de compartilhamento dos consentimentos dele, obviamente você vai conseguir estimular. E isso é consequencial, porque uma vez que você estimula o compartilhamento, você pode dar benefícios a ele, de modo que estimule ele a compartilhar o dado e depois vocês com esses dados conseguem fazer análises muito poderosas, análises, por exemplo, de obter dados de cartão de crédito, de consumo de um cliente. Isso é poderosíssimo, você consegue saber o comportamento dele, você consegue saber que tipo de comida ele come, que tipo de viagem ele gosta de fazer e que tipo de serviço, e serviço muito mais que serviço ofertado por comportamento, sim, serviço ofertado no momento certo, na conjectura do cliente correta e quando realmente ele pode incentivar um consumo e isso pode gerar ofertas e uma demanda enorme. Então, quando a gente principalmente fala de onboarding e painéis de consentimento e agregador de instituição, são as grandes chaves. Por quê? Você não precisa necessariamente, num primeiro momento de onboarding, pedir a vida completa do seu cliente. Você vê alguns onboardings que pedem dados como, por exemplo, nome da mãe, foto do documento sem sequer te dar de volta um OCR, que é a captura dos dados do documento, e um autopreenchimento. Ou então quando você pede validação para te fazer uma prova de vida com um microvídeo de alguns segundos segurando o seu documento. Isso tudo são fricções e dados que você estressa seu cliente no momento de onboarding, por exemplo, e isso não agrega valor, ele não entende porque ele faz isso dessa forma e na verdade você está mais aborrecendo o cliente naquele momento quando você pode simplesmente fazer um liveness, você pode obter uma captura do documento dele e auto-preencher e depois você utiliza isso para validar esses documentos em outras bases. Existem vários provedores e burôs de validação de bases e você consegue dar toda essa experiência fluida com os dados corretos e não necessariamente, por exemplo, como acontece, já fazer uma análise de crédito no momento de onboarding. Por quê? Porque você, nesse primeiro momento, quando você está trazendo esse cliente, já entra em complicações como comprovante de renda, comprovante de endereço e esses tipos de coisa que você pode obter de outras formas muito mais inteligentes e isso pode agregar bastante valor e sem gerar fricção para o seu cliente naquele momento inicial. Ou seja, aqui a chave é a seguinte, é o poder da UX para jogar a nosso favor, reduzir fricção do cliente e capturar os dados no momento correto, né? E aí é onde a gente entra com o protagonismo do UX. Nunca UX foi uma ferramenta tão poderosa, uma variável super poderosa para atrair clientes. A gente vive um momento muito mágico do Open Finance que não necessariamente quem tiver o melhor preço ou o melhor benefício vai receber um consentimento ou vai ter aderência com o cliente. A gente viu recentemente um banco roxo capturar 80 milhões de clientes apenas com UX. Esse é um grande exemplo que a gente consegue dar e que não só ele, como muitos outros, cada vez mais vão conseguir isso. Por quê? Porque você está muito mais voltado a dar algo para o seu cliente, a tirar a fricção dele, a demonstrar que ele pode ter uma jornada fluida e invisível, que ele pode efetuar pagamentos, por exemplo, com autenticação de biometria facial e principalmente uma jornada inteligente e um momento correto de pedir dados, que a gente sempre vai repetir isso, mas é uma coisa fundamental do Open Finance, é o momento, não só os dados corretos, mas no momento correto e principalmente a sua usabilidade tem que empoderar o seu cliente. O seu cliente tem que se sentir capaz de visualizar os seus dados e explorar ele ao favor dele. Então, acho que num futuro médio, a gente vai ter uma oferta dentro de um painel de consentimento onde as pessoas podem escolher o que ela prefere e ela tem várias instituições ali, quase como um marketplace, para ela entender, bom, quais desses eu vou eleger? E você, como instituição principal, que agregou outras, sempre vai ter a oportunidade de
ok, eu te dou a melhor oferta que você enxergar menos um. E isso é muito poderoso também para justamente não só, porque hoje em dia a gente não só fideliza o cliente. Nesse ambiente a gente fideliza o cliente e tem que fidelizar o consentimento dele. Depois de um ano vence e você precisa de uma renovação. E isso é uma arma muito poderosa. Além disso, é uma tendência que vai ocorrer bastante é User Experience Life Cycle. O que eu quero dizer com isso? Novamente, a gente tem feito vários projetos globais onde há instituições que precisam captar clientes jovens. E isso, claro, sempre é uma demanda das instituições financeiras. Então, a gente trabalhando sobre ele com um grande aporte. O Open Finance ainda tem esse timing de trabalhar muito junto com as inteligências artificiais, ou seja, você tem aí uma curva de anos de aprendizagem de comportamento, onde você pode ofertar a coisa mais adequada e que melhor se habilite para o seu cliente. Então, quando a gente fala, por exemplo, em alguém, um aposentado mais velho e que tem que fazer sua interação bancária, eu não preciso que ele vá numa opção para aumentar as letras, para ele poder enxergar de uma forma melhor, ou que a jornada dele precisa de botões maiores e menos telas. Isso tudo automaticamente, conforme o seu cliente vai evoluindo e vai passando por fases de gerações dentro da jornada, isso automaticamente se renova. Então, uma das coisas e tendências principais que a gente enxerga é isso. A aplicação ter uma jornada viva, onde os seus clientes possam atuar, entrar como, por exemplo, um gamer, depois se converter num investidor, depois disso ele pode se tornar um aposentado ou um empresário e ter que ter uma carteira comercial junto da experiência. Esses seriam os principais motivos de aderência dentro do entorno Open Finance. E é isso que torna justamente finanças como um meio e não necessariamente um processamento. De novo, voltando lá no primeiro exemplo que eu dei para vocês, quando você sai de um aplicativo de transporte de carro, ninguém precisou digitar a senha do cartão de crédito para poder executar essa cobrança. Quando você tem uma renovação de assinatura, ninguém necessariamente precisou pôr o cartão de crédito para renovar isso. E cada vez mais, e principalmente agora com iniciação de pagamento, com iniciação de empréstimos e todas essas funcionalidades que o Banco Central vem implementando, finanças vai ser algo invisível e a gente tem que estar muito mais preocupado em prover ofertas, serviços e agregar valor e benefício para o cliente, de forma que ele não vire um simples preenchedor de dados e evoluir etapas de um cadastro burocrático fixo, onde você, com UX, consegue atrair ele, dar incentivo para que ele compartilhe os dados, dê a melhor oferta para esse cliente, para que ele possa consumir de forma muito mais ordenada, muito mais assertiva. E aí é onde entra toda essa questão de, muito mais do que atrair clientes, a gente, dentro desse cenário, precisa atrair nossos clientes e manter os consentimentos sempre sendo renovados, sempre dando uma proposta de valor e sempre entendendo que depois de 1, 2, 3, 5 anos, o cliente tem necessidades distintas. Acho que aí são alguns pontos muito importantes. E dentro disso também fala a segurança. Por quê? Porque, como eu comentei, quanto mais dados você obtém do seu cliente, melhor você conhece o comportamento deles, mais você tem como garantir a confiança, como eu comentei, não só de
de eu ser roubado e ter que fazer um Pix, como foi o caso que aconteceu recentemente, que o Banco Central até fez uma chamada. Por quê? Porque, na verdade, isso era consequência de um Know Your Client, de um QIC, que não era feito com dados detalhados como deveria. Por mais que te pedisse foto de documento, por mais que te pedissem outros detalhamentos, o que acontece? Eles não cruzavam esses dados, eles não usavam, não havia nenhum cruzamento simples entre a sua prova de vida com biometria e o seu documento que você tinha acabado de tirar a foto. Então, tendo um Know Your Client muito robusto, é aonde você começa a dar credibilidade para o seu cliente, para que os dados dele, e que ele compartilhe seus dados e que a gente consiga claramente explorar e converter isso em ofertas e demanda dentro da jornada dele. Então, aí falando um pouco até da Veritran, por nós sermos uma plataforma de experiência, a gente acaba concentrando a melhor UX que vocês podem encontrar no mercado. É baseado em mais de 50 bancos que a gente trabalha, aonde essa UX ela detém as melhores práticas de mercado, ou seja, a gente sabe qual é a melhor forma, conforme o life cycle desse cliente, de demonstrar um carrossel de cartões de crédito, de demonstrar um PFM ou de demonstrar qualquer outro tipo de coisa onde você consiga navegar dentro de uma base heterogênea de clientes, cada vez mais hiperpersonalizada e claro que cada um com suas diferenças multiculturais, né? Obviamente a gente também trabalha nesse âmbito e tem um nível de segurança que é para atender várias regiões, apesar de que se a gente atende Brasil é uma das regiões com níveis de segurança mais desafiadoras, ou seja, todo mundo de cybersecurity sempre comenta dessa importância e aí é onde também entra a nossa expertise, onde a gente consegue dar essas soluções com essa segurança muito mais invisível e sem fricção, como, por exemplo, eu até brinquei, né? Biometrias difíceis de avançar, fotos de vários documentos que não sei se faz sentido naquele momento e dados inteligentes coletados no momento correto para que isso reverta ao seu favor, né? Ainda conversando um pouco sobre UX e o futuro dentro de Open Finance, na verdade, a gente acredita que muito disso vai acabar sendo integrado em vários ecossistemas, no que tange o seguinte: cada vez mais você vai ter ofertas agregadas e não só diretas, ou seja, se antigamente a gente fazia um empréstimo, uma operação de empréstimo, por exemplo, consignado para pagar uma viagem, no futuro não vai ser assim. No futuro você vai aproveitar os dados e o comportamento desse seu cliente para ofertar uma viagem dele, onde ele simplesmente aprova em um botão, onde ele tem como parcelar isso através de um Pix automático completamente direto e, na verdade, ele sai com a sensação de que em 3 cliques ele tem a viagem dele comprada, parcelada, toda feita, sem ter nenhum tipo de fricção ou nenhum problema ou, na verdade, constituir uma operação bancária para isso. Então, a gente acredita que o futuro é totalmente sem fricção e utilizando finanças de forma invisível, como algo onde você apenas passou algumas etapas ou dados que já tínhamos coletados no momento correto e utilizou UX para conseguir converter isso em produto ou algum tipo de serviço. Isso vai multiplicar as ofertas. Vocês sabem que Open Finance é algo que é muito embrionário, ainda no Brasil é muito embrionário. De novo, os clientes ainda não estão empoderados, eles não têm uma visão global e correta de tudo que eles compartilharam de dados versus tudo que eles podem compartilhar e quais benefícios. A gente está aqui dizendo que os melhores benefícios não necessariamente são financeiros, ou seja, você não precisa ter um custo para isso, basta você dar UX, basta você dar um front inteligente e que faça com que ele não tenha
rupturas de processos ou muitas partes burocráticas para poder conseguir capturar e poder processar essa oferta. Cada vez mais outras indústrias vão fazer cross junto com o que é dentro de Open Finance. A gente vê outros movimentos, os onboardings, importante tê-los e aprovados e muito validados, porque isso pode ser ferramenta para compartilhamento com outras instituições para poder junto criar oferta de serviço dentro de um ecossistema onde vários tiram vantagens disso. A gente já tem alguns ecossistemas montados e que trabalham no Brasil, mas a maioria deles ainda estão desconexos e não por uma questão de que a indústria não se conversa, é muito mais uma questão de falta de integração de usabilidade e dados corretos. Bom, acho que esse é um pouco o que eu queria explicar para vocês. Como eu comentei, a Veritran atua em mais de 15 mercados, a gente tem mais de 50 bancos como cliente, trabalhamos com os principais parceiros de tecnologia. Eu queria agradecer vocês e também, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui e posso escutar caso alguém queira ouvir ou falar alguma coisa. Ou eu fui muito explicativo. Explicativo, acho que realmente... Alguém tem alguma pergunta? Temos uma pergunta ali na ponta, por gentileza. Por favor. Ela já vai levar o microfone para você, tá bom? Oi, boa tarde, Luciano, tudo bem? Boa tarde, Luciano. Eu queria saber se tem algum assunto, algum estudo, algum tipo de movimento sobre gerar a principalidade do cliente numa instituição financeira. Claro, são nossos agregadores e os painéis de consentimento. E aí é onde está interessante a sua pergunta, porque você tem o poder de escolher que você seja a principal instituição, o principal aplicativo que ele trabalha, onde ele agrega outras instituições e você ter um poder da principalidade na tua mão, por exemplo, é como num painel de consentimento você poder ofertar, bom, de tudo que você enxerga, o que você tiver de melhor opção, eu cubro e faço a melhor oferta para você. Além disso, você fidelizar pela usabilidade. Isso é uma coisa muito importante, segurança e usabilidade. Ou seja, você não tem um custo direto para fidelizar esse cliente. Você, entre aspas, não paga por isso, mas você consegue tê-lo só porque você deu a melhor jornada para ele. E isso está acontecendo com os principais bancos digitais que recentemente cresceram e tiveram vários clientes que estão começando a escolher e agregar dentro desse aplicativo outras instituições. Perfeito, obrigado. Ok, será que temos mais alguém? Temos espaço para mais uma pergunta? Ali do lado temos mais uma pessoa. Boa tarde. Boa tarde. Em termos de experiência do cliente, qual é o grande desafio aqui no Brasil entre o X e os riscos impostos pela atividade bancária? É notório que a quantidade de fraudes digitais aumentou exponencialmente por conta da pandemia, já que todo mundo migrou para o digital. Como entregar facilidade para o cliente sem expor demasiadamente ao risco, porque o risco sempre existe? Qual o desafio do X para entregar essa facilidade sem comprometer os riscos assumidos pelas empresas? Sim, tem um trio importantíssimo aqui que a gente trabalha forte nisso, que é biometria, prova de vida e notificação, mas notificação dentro do próprio aplicativo, já um ambiente coberto. Quando você tem esses três, que são chaves fortíssimas em 3 camadas, somado à utilização do seu próprio comportamento, do comportamento do seu cliente ao favor dele, então você começa a correlacionar autenticação de biometria com soft token, com geolocalização, com processamento dentro do ponto de venda, o que está sendo comprado, e tudo isso, claro, blindado por um Know Your Client
perfeito, e quando eu te chamo de Know Your Client perfeito, é uma prova de vida, um check de biometria, um OCR documental e aí uma consulta a um birô de crédito. Quando você tem isso tudo, você blindou totalmente a UX e sem fricção, importante, sem fricção, sem tokenizar coisas, sem pedir confirmação de dados, e isso melhor ainda, porque quanto menos fricção, menos suscetibilidade à engenharia social.